Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, já faz um tempo aqui eu fiz um vídeo sobre o reiki como terapia complementar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre floral. E na verdade hoje eu queria falar um pouco sobre florais que podem auxiliar como coadjuvante, na verdade, como uma ferramenta complementar, inclusive nas questões de depressão e ansiedade, né? Acho que já estressei isso em diversos vídeos, que eu sou uma pessoa que eu trabalho na frente nessas terapias complementares, inclusive na cognitivo-comportamental, focada na depressão e na ansiedade, para ajudar as pessoas a resgatarem o amor, a esperança, a forma, a força de viver, certo? E hoje eu queria falar assim, de uma forma simples e bem descomplicada, de como os florais podem ajudar como uma terapia de suporte, não só para depressão e para ansiedade, mas como qualquer outro tipo de terapia, né? Hoje eu trabalho principalmente com duas frentes. Eu trabalho com os florais de Bach e com os florais de Saint-Germain. Para quem não sabe sobre o que são as terapias florais, eu vou fazer uma breve introdução aqui, bem rapidinho, para não cansar. Mas a terapia floral ela foi desenvolvida pelo Dr. Edward Bach, que ele percebeu que a essência, a vibração energética de algumas flores específicas tem em contato com o corpo humano, podem trazer certas qualidades que já estavam adormecidas no corpo humano. De uma forma bem simples, né? Não tem contraindicação, hoje o SUS entende como uma terapia complementar, e tem muita gente que utiliza da terapia floral como uma ferramenta muito boa de suporte. Eu inclusive utilizo com tudo para todos e para tudo a terapia floral, junto com o reiki também. Hoje eu deixei preparado aqui alguns nomes, então vira e mexe, vou dar uma olhadinha aqui no computador, para não me esquecer do que a gente poderia conversar e como é que a gente pode bater um papo sobre isso, né? E se vocês tiverem alguma ideia ou precisarem de alguma outra informação, por favor, comentem aqui no vídeo, me mandem e-mail, me mandem recado, que a gente vai falando cada vez mais de uma forma bem saudável sobre esse assunto. Combinado? Bom, então vamos lá. A terapia floral, ela vem da crença de energia, né? Assim, que tudo é energia. E as energias das vibrações, a vibração das flores, que são bem específicas, conseguem fazer com que a gente transmute ou entre em contato com sentimentos que são literalmente, vamos chamar de ultraleves ou divinos, né? Que fazem com que a gente relembre de muita coisa que a gente esqueceu, né? Coisas que são da nossa natureza pura, por exemplo, o amor, a felicidade, a esperança. Quando a gente fala basicamente sobre depressão e ansiedade, a gente está falando aqui de alguns pontos específicos se a gente for olhar por essa visão um pouco mais terapêutica, na visão mais espiritualista, né? Quando a gente fala sobre depressão e ansiedade, a gente está falando basicamente sobre falta de esperança, falta de fé, né? Falta de crença de um futuro melhor, a pessoa não consegue enxergar isso. E não é por culpa dela não, é por uma série de esquemas mentais que a pessoa tem, que faz ela acreditar que se aconteceu uma vez vai acontecer sempre, enfim. Tem uma série de fatores aqui que eu acho que não precisa entrar detalhadamente nesses fatores. Mas, até porque senão eu saio do assunto do vídeo. Mas sobre os florais, como os florais podem auxiliar, quando a gente toma um floral, o floral ele pode ser composto de algumas formas, né? Você pode tomar o floral já na tintura mãe, que eles chamam, né? Que é quando ele não está diluído, e aí você toma esse floral que ele é um pouco mais forte, você mesmo dilui na água e toma, ou você pode fazer uma preparação dentro daqueles vidrinhos que a gente está acostumado, que a gente chama de buquê floral, que a gente monta, né? Geralmente o terapeuta floral monta uma série de florais, de recomendações de florais, que tem relação entre si e relação com o problema da pessoa, para que a própria pessoa consiga desvendar e trazer à tona quais são esses sentimentos, às vezes, que não estão conseguindo resgatar, né? E aí, cada floral tem uma posologia diferente, cada pessoa aplica de uma forma diferente, mas no geral o floral ele consegue atuar dessa forma. Até porque, conforme você vai tomando os florais, você vai passando por algumas fases. Então essas fases, elas são fases, primeiro, de aceitação, de reconhecimento, de negação. E essas fases vão fazendo com que você consiga
descobrir e desenvolver cada vez mais qual é a sua lembrança que não está vindo, ou qual é a situação que você precisa resolver, qual é a situação que você precisa trazer, relembrar, né? Porque o floral, a gente tem sempre que lembrar de uma máxima que Eduardo Bach fala, né? Que o floral, você não combate o ruim, você inunda a pessoa de sensações boas que são o oposto daquela sensação ruim. Por isso que eu falei sobre depressão. Quando a gente fala sobre depressão, a gente está falando sobre... geralmente a gente fala, vou combater a depressão. Dentro da terapia floral, se você trabalha com um terapeuta floral que segue as linhas de Eduardo Bach, ele não vai lutar contra a sua depressão. Ele vai fazer com que igual o medo, por exemplo, né? Vamos fazer uma coisa um pouquinho mais simples. A gente não reduz o medo, até porque o medo ele é completamente necessário para a vida da pessoa, então eu não posso reduzir o medo. Eu tenho que nivelar o medo com a coragem. Tem muito daquele ditado, né? Se você está com medo, você faz com medo mesmo, né? E é justamente isso que a linha terapêutica do floral acredita. Que se você tem alguma coisa que você precisa resolver, você tem que resolver trazendo o benefício, né, a luz daquela escuridão. Então a gente sempre vai pensar em sentimentos opostos. Então se eu sugiro para uma pessoa, vamos falar aqui do medo, né? A pessoa está com muito medo, se ela está com medo de coisas específicas, eu tenho um floral específico para isso. Né? E aí esse floral ele não vai combater esse medo, ele não vai tirar esse medo, ele vai trazer mais coragem para a pessoa. Então, como uma terapia que a gente pode considerar como uma terapia complementar, uma terapia de suporte muito boa, os florais eles vão ajudar em diversos fatores. Até porque só na linha de florais de Saint-Germain, por exemplo, a gente está falando aí de 81 essências. 81 ou 89, não lembro agora de cabeça, acho que são 89 essências. E quando a gente fala da linha de... Assim, a gente tem florais para tudo. Tem a linha de floral de Minas, tem a linha californiana, tem os florais do Cerrado. Cada um vai trabalhar de uma forma específica e para coisas diferentes. Como eu falei, hoje eu trabalho com florais de Bach e florais de Saint-Germain, por quê? Porque os florais de Bach, eles atuam na personalidade da pessoa, e os florais de Saint-Germain, eles são muito mais espiritualizados. Então, eu gosto de trabalhar nessas duas frentes. Eu trabalho sempre atacando as questões da personalidade e eu trabalho também depois atacando a parte espiritual. Ou muitas vezes, até por eu ser um terapeuta que trabalho muito com a espiritualidade, eu começo através da espiritualidade e depois a gente vai ajudando ali na questão de personalidade da pessoa mesmo, certo? Então, quando a gente fala muito sobre ansiedade e depressão, eu até fiz uma listinha aqui, a gente tem alguns florais que podem ajudar, né, a gente. Assim, vou trazer aqui alguns florais, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre florais de Bach, não vou falar tanto sobre florais de Saint-Germain. Mas são florais que eles ajudam na depressão, que eles ajudam dentro da tristeza. A gente tem, por exemplo, um floral que chama Star of Bethlehem, que esse é um dos florais que ele ajuda muito a pessoas que estão presas em questões do passado, né? Que não consegue, que pessoas que passaram trauma, que não conseguem esquecer os traumas. Então esse é um floral muito específico e um floral muito bom para pessoas que não conseguem se desprender do passado, né? Que estão presas a situações e não conseguem de um novo norte. Então esse floral ele vai trazer esse norte para a pessoa, né? Ele vai trazer conforto, ele vai trazer consolo, ele vai trazer serenidade para a pessoa. Então esse é um floral que ajuda muito, né? Quando a gente junta ele, por exemplo, com um outro floral que chama Honeysuckle, né? Então a gente está aqui trabalhando o Star of Bethlehem com o Honeysuckle, a gente está fazendo com que essa pessoa se desprenda de coisas e questões do passado. Então ele elimina trauma e se desprende do passado. É uma coisa que ajuda bastante, né? Então esse floral, vamos supor que você tem uma pessoa que hoje te procura. Isso acontece bastante com o terapeuta, né? Assim, já fui em vários, ninguém conseguiu acertar. Muitas vezes as pessoas vão te procurar como terapeuta porque elas vão querer que você resolva o problema dela rapidamente. E quando a gente trabalha com terapia complementar,
é sempre bom a gente fazer algumas perguntas antes. Primeiro, quais terapeutas você já foi? Você está tomando algum remédio? Por quê? Muitas vezes a resposta ela não vai estar só com os florais. Como eu falei, o floral é uma ferramenta de suporte. Eles ajudam e melhoram a cama para a pessoa, para que a pessoa possa melhorar. Só que a pessoa tem que ter vontade de melhorar. Então, às vezes a pessoa te procura e fala assim, ai, eu já fui em vários, eu não consigo resolver esse problema. É porque, às vezes ela não quer ainda resolver aquele problema. Ela ainda está apegada, né? Ela tá presa naquele problema. E você se desprender de um problema requer tempo e vontade também, né? Então, às vezes ela precisa de um remédio de um psiquiatra mesmo para poder, às vezes, dar um suporte, fazer um tratamento principal. Muitas vezes, muitas pessoas, né, que me procuram com depressão, no caso, eu sempre pergunto, você está tomando algum remédio? Estou tomando um remédio X, mas eu quero me desprender dele. Eu falo, olha, a gente não substitui remédio de depressão com florais. O que os florais podem fazer, eles podem auxiliar o seu processo de melhora até que você consiga, com uma velocidade maior, até que você consiga reduzir a quantidade de remédios que você está tomando. Isso é um processo natural. De quem toma floral e recebe reiki, tranquilamente, assim, por experiência própria e acompanhamento de todos os meus clientes, eu sei que clientes que têm essa terapia complementar, essa terapia holística, esse olhar humano dentro do seu tratamento, esse olhar amoroso, espiritual dentro do seu tratamento, a velocidade com que se desprende dos remédios é muito mais rápido. Então, beleza. Dei um exemplo aqui do floral Star of Bethlehem, né? E agora eu vou falar sobre um outro floral. Um outro floral aqui que também... que eu particularmente chamo do floral da nuvenzinha preta, né? O que acontece com esse floral? Aqui eu vou trazer um pouco o floral do mustard, né? Que sabe aquele dia que você está passando até que um dia bom, de repente vem aquela nuvenzinha preta na cabeça, aquela depressão, aquela coisa, nossa, eu preciso deitar, não tô legal. Você começa a sentir lentidão nos seus movimentos, você não tem mais vontade, sua percepção fica ruim. E do nada vem uma sensação de que você vai perder alguma coisa, sensação de luto. Isso acontece muito em pessoas que estão para ficar depressivas, né? O espaçamento entre a felicidade e a tristeza, né? Ela começa a ter mais flashes de tristeza mais rápido. Então o floral mustard ele vem para dissipar essa nuvenzinha preta que vem na cabeça do nada da pessoa. Nem sempre é do nada, né? Até porque quando você trabalha com depressão, você percebe que esquemas mentais, a pessoa ela vê um fato, ela tem uma lembrança, ela tem alguma coisa, e isso afeta diretamente o cognitivo dela para que ela possa volte a ser uma pessoa depressiva, ou que ela tenha flashes que levem ela para a depressão. Então o mustard é um floral complementar para a depressão muito bom. Por quê? Porque ele ajuda a pessoa, quando aquela nuvenzinha está chegando, se ela toma esse floral, ele dissipa, né? Por quê? Não que esse floral vai, como eu falei para vocês, ele não vai trabalhar o negativo, ele vai trazer a estabilidade, a gente vai trazer, vai inundar a pessoa de estabilidade, de alegria, de contentamento, aceitação. Tem outro floral também, porque geralmente a pessoa que é depressiva é uma pessoa que ela pensa demais, né? Então uma pessoa depressiva que pensa demais, aquela cabeça que não para, tem um floral que eu amo, que chama floral White Chestnut. Esse floral White Chestnut ele vem como se fosse uma coleirinha para o seu pensamento, que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você freie todo esse sentimento que você está sentindo. Esse volume de pensamentos da sua cabeça. Ele acalma a cabeça da pessoa e faz com que a pessoa possa ter novas ideias, né? Então, dentro desses florais, assim, claro, né, se você quer entender realmente dos florais, tem um curso de floral que eu ofereço, que é o Floral de Bach, e tem também o curso do Floral de Saint-Germain, todos eles super credenciados, enfim. Se você quiser, eu posso até deixar o link do curso aqui embaixo, mas o que eu gostaria de deixar claro, assim, que os florais, eles vão atuar, sim, como uma ferramenta de combate a toda a negatividade que a gente enfrenta hoje. Quando a gente fala de floral de Saint-Germain, vamos agora entrar só um pouquinho em Saint-Germain,
Saint Germain, como ele tem linhas mais espirituais, e quem trabalha com linhas espiritualistas, não estou falando espírita, tá, gente? Estou falando espiritualista, que trabalha com o invisível também, o floral de Saint Germain ele vai atuar de uma forma diferente, né? O que a gente entende dentro da espiritualidade? Quando a gente trabalha com depressão e ansiedade, a gente entende que uma pessoa depressiva, ela é... Aí eu vou ter que voltar um pouco, né? Porque a depressão e a ansiedade, elas vêm de esquemas mentais, como eu falei, e todo transtorno espiritual, a maioria dos transtornos espirituais vem também do mental. O ser humano ele é composto, assim, basicamente e sim, de uma forma mais simples possível falando, ele é composto de 3 frentes: o corpo, a mente e o espírito. Essa tríade, ela faz com que o corpo da pessoa, a massa da pessoa, seja completa. Tanto que se eu tirar o espírito, a pessoa morre. Se eu tirar a mente, a pessoa morre. Se eu tirar o corpo, a pessoa não existe. Certo? Então é corpo, mente e espírito que a gente tem que trabalhar. E a terapia holística, a terapia dos florais também atua nisso, né? Então, quando a gente fala de uma pessoa que está com a mente afetada, que é no caso da depressão, ela geralmente está com o corpo debilitado e o espírito debilitado. Espírito debilitado fica muito mais suscetível a ataques espirituais. Não vou falar aqui que a culpa é dos espíritos, eu não vou falar aqui que a culpa é de não sei o que lá, é porque fui não sei aonde e falou que eu estou com depressão por causa disso. Não. A depressão ela vem de uma forma clínica, ela vem de uma forma por esquemas mentais, e se hoje você sofre ataques espirituais, também tem relação com o que a depressão faz com a pessoa. A depressão ela deixa a pessoa muito debilitada e disponível a ataques. Então, quando eu vou trabalhar com uma pessoa depressiva, eu geralmente utilizo florais de proteção de Saint Germain. Então, utilizo florais que limpam o espírito da pessoa, que limpam a espiritualidade da pessoa. Então, toda essa combinação que eu faço com florais, eu uso outras coisas, mas aqui hoje eu estou falando só de florais. Então, dentro das práticas terapêuticas, quando a gente utiliza floral, a gente, e ainda mais os florais de Saint Germain, ele tem florais extremamente fortes que ajudam a proteger a pessoa de qualquer tipo de coisa que ela possa estar enfrentando. Então, a minha sugestão... e uma outra coisa muito importante, que os florais de Bach e Saint Germain, eles super conversam, então você consegue colocar na mesma recomendação terapêutica os dois. Aí depende muito de terapeuta, de como você faz, enfim. Mas quando você vai trabalhar dentro da depressão e da ansiedade, para você trazer a esperança da pessoa, não adianta você trabalhar o mental da pessoa para ela voltar a ter esperança. Você, por exemplo, a pessoa tem muito aperto no peito, aí você usa o floral de Saint Germain, o Pectus, né, para aliviar o peito da pessoa. Você tem que entender que o peito apertado às vezes não está só nela, né, ela pode ter influências também. Então a gente tem que trabalhar as influências externas, e aí eu digo influências invisíveis, né, energias espirituais que possam estar atrapalhando a pessoa. Eu tenho que trabalhar a proteção da pessoa de vida mesmo, então entender como é que é o meio dela, como ela pode se proteger dentro desse meio dela físico, para que ela possa ter uma força corporal para ela poder se estabelecer e crescer. Então, é muito simples a gente trabalhar com florais. Você só precisa entender e buscar. Então, o floral, como uma terapia complementar, uma terapia de suporte para todas as outras terapias, ele é muito positivo. Floral não tem contraindicação, floral é super saudável, floral vai ajudar muito em muitas questões. Eu sempre utilizo florais, meu cachorro utiliza florais, minha família inteira utiliza florais. Então eu super recomendo, né? E se você quiser entender um pouco mais, pode me perguntar, vamos conversar. Lembrando que florais para depressão, dependendo do tipo de depressão que a pessoa tem, são muito específicos. Então aqui eu falei alguns. Então aqui eu falei com depressão, quando você usa Star of Bethlehem, por exemplo, é depressão porque vem de trauma. Mas tem depressões que elas podem ser por rejeição. E a gente utilizaria, por exemplo, um Unitatum do floral de Saint Germain. Eu tenho, por exemplo, rejeição por abandono da mãe, que aí é o Leucanta. Enfim, a gente tem que entender, né, o contexto da pessoa. Por isso, e são assim, infinitos florais, como eu falei, assim, da linha floral de Bach e Saint Germain, se a gente combina tudo, a gente está falando de mais de 100 florais.
Então dá pra gente usar e brincar bastante com isso, certo? Então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem uma mensagem e tamo aí. Um abraço, tchau, tchau.